A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, do Ministério de Oração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso tema de hoje é um tema que gera dúvidas em muitas pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja, de diferentes denominações dentro do cristianismo. O nosso assunto de hoje a pergunta que eu queria trazer para o dia de hoje é: por que nós não batizamos crianças? Então essa é a nossa dúvida, o nosso assunto de hoje. Nós, quando eu digo nós, eu falo sobre igreja evangélica. Por que nós não batizamos as crianças? Eu vou trazer aqui algumas razões bíblicas para essa prática, ou para a ausência dessa prática. O primeiro texto que eu quero citar está em João capítulo 13, versículo 15. Isso aqui é Jesus dizendo assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, por esse texto eu entendo que Jesus diz: eu dei o exemplo, vocês têm que seguir o meu exemplo. Então, o primeiro motivo para nós não batizarmos crianças é que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Cristo. O que Jesus fez, nós fazemos também. O que Jesus não fez, nós também não fazemos. Então ele é o nosso maior exemplo. Biblicamente falando, quando Jesus nasceu, ele não foi batizado nas águas. Esse é o nosso primeiro argumento. Vamos ver isso na Bíblia. Lucas capítulo 2 fala do nascimento de Jesus, versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então, no 8º dia, como todo judeu, Jesus, filho de um homem judeu, de uma mulher judia, José e Maria, ele foi circuncidado no 8º dia. E depois disso, vai dizer, versículo 22, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Ou seja, Jesus nasceu, Maria não quis batizar Jesus, José não quis batizar Jesus. Jesus nasceu, foi apresentado no templo, mas ele não foi batizado nas águas. Não teve aquela aguinha que derramar na cabeça dele, isso não aconteceu. Aí, Lucas vai dizer assim, capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Biblicamente, Jesus começou a pregar, Jesus começou a ensinar, Jesus começou publicamente o seu ministério. A Bíblia diz, Lucas 3:23, quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. É por isso que nós dizemos que Jesus morreu com 33 anos. Ele começa com cerca de 30 anos, o seu ministério durou cerca de 3 anos ou 3 anos e meio. Então ele morreu aos 33 anos. Ele começa o ministério sendo batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João, está lá entre outros lugares, está em Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, fala assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Jordão era o nome de um rio, o Rio Jordão. Então Jesus vai até aquele rio para ser batizado dentro das águas do rio. Versículo 14, ele porém dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então João não queria batizar Jesus, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. João pregava assim: você tem que se arrepender dos seus pecados, ser batizado, mas simbolicamente, não é algo que acontece realmente, mas é um ato simbólico, onde você é purificado dos seus pecados, onde você nasce de novo, como uma nova criatura. E Jesus não tinha pecado. Se o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecado, porque ele foi santo em todo o tempo, ele era 100% homem, 100% Deus, e como Deus não tinha pecado nenhum,
Então João falou assim: eu não posso te batizar, eu é que preciso ser batizado por você. Aí Jesus responde para ele assim, versículo 15: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ele foi lá e batizou Jesus. Então, por que nós não batizamos crianças? Primeiro, Jesus não foi batizado quando era criança. Nem Maria, nem José quiseram batizar. Aí você vai dizer: mas João Batista ainda não batizava nessa época, era uma criança junto com Jesus. Mas antes de João Batista nascer, já existia batismo há muito tempo. Os judeus sempre conheceram o batismo. Então não foi uma coisa nova que João inventou, já existia antes. Maria e José nunca batizaram Jesus, nunca aconteceu essa cena. Jesus só se batizou quando ele começa o ministério com cerca de 30 anos de idade. E João 13,15 fala assim: em tudo eu vos dei exemplo, como eu fiz passais vós também. Então, se Jesus não foi batizado quando era criança, e ele cresceu e não quis se batizar sendo criança, seus pais não batizaram, ele não quis ser batizado, só com 30 anos ele foi batizado. Mesmo assim, ele só foi batizado por minha causa e por sua causa, para deixar o exemplo que nós temos sim que nos batizar. É um mandamento bíblico o batismo. Nós precisamos nos batizar. Mas criança, por que nós não batizamos? Primeiro, Jesus não foi batizado. Segundo, a Bíblia é nosso livro de regra, de fé, de prática. Na Bíblia não existe nenhum sequer versículo que diga que uma criança foi batizada. Não existe isso na Bíblia. Não existe um lugar nenhum. Então, se a Bíblia não ensina isso, Jesus não ensina isso, Jesus não viveu isso, essas são ótimas, excelentes razões para nós não fazermos isso. Mas eu vou dar algo a mais. Por que nós não batizamos criança? Criança não tem consciência de pecado. Eu costumo dizer: se eu pegar uma nota de R$100 e der na sua mão, você vai guardar, você vai proteger como se fosse a coisa mais importante do mundo. É R$100. Você sabe o que isso significa. Pega uma criança recém-nascida, dá uma nota de R$100 na mão dela. Ela vai botar na boca, ela vai amassar, vai jogar fora. Ela não sabe o que aquela nota significa. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Todo agente moral precisa ter essa consciência de certo e de errado. Quando você conhece o certo e o errado, você vai escolher o bem ou vai escolher o mal. A criança não. Pelo menos uma criança recém-nascida. Estou falando de uma criança recém-nascida. Ela não tem condição de escolher bem ou mal, de saber o que é certo e o que é errado. Vamos ver isso na Bíblia. Jonas capítulo 4, Deus manda o profeta pregar uma cidade chamada Nínive. E a pregação é: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E Deus vai criar uma planta onde Jonas vai se abrigar debaixo dela, e Deus vai destruir aquela planta. Jonas vai se indignar com Deus, porque Deus, depois que Jonas prega que a cidade ia ser destruída, Deus viu o quebrantamento das pessoas, o arrependimento, e perdoou a cidade. Aí Deus fala assim para ele lá no capítulo 4, versículo 10: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí o 11 ele fala assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha o que Deus fala: nessa cidade tem mais de 120.000 que não sabem a diferença entre a mão direita e entre a mão esquerda. Para e pensa, analisa esse versículo. Você sabe discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda. Será que todo mundo ali era retardado naquela cidade? Não. Quem eram esses 120.000, mais de 120.000 que existiam, que não sabiam discernir uma mão da outra? Eram crianças recém-nascidas. Aí Deus fala assim: Jonas, se eu destruir os pecadores dessa cidade, os assassinos que merecem a morte, se a cidade for destruída, as crianças vão morrer junto.
E Deus, no seu amor, fala assim: eu não quero matar as crianças. Aí Deus perdoou a cidade, porque Ele fala assim: essa grande cidade tem mais de 120 mil que não sabem a diferença de uma mão para outra, mais de 120 mil criancinhas. E fala assim: também muitos animais, até com os animais Deus se preocupa. Deus não é a favor da crueldade com os animais. Ele fala assim: tem muitos animais, se eu matar todo mundo, se eu destruir a cidade, mandar água, mandar fogo, mandar furacão, mandar o que for, terremoto, vai morrer todo mundo. Mas o que serve para o nosso vídeo de hoje são as crianças. Elas não sabem discernir uma coisa da outra. Então, você batizar uma criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe o que é batismo. Então, criança não sabe o que é ser batizada, não serve de nada. Você fala: mas eu batizei meu filho, não serviu de nada. Seu filho não tem a menor ideia do que significa isso. Quando ele crescer, sim, ele vai saber. Mas quando é criança, não tem a menor ideia do que é batismo, para que serve. Outra razão: quando você batiza uma criança, um bebezinho recém-nascido, na igreja católica eles vão pegar um pouquinho de água e vão derramar uma aguinha na cabeça. Isso não é um batismo, isso é uma contradição, porque a palavra batismo no original, se você estudar a etimologia, batismo significa literalmente imersão, mergulho, submersão. Batizar é submergir, é mergulhar, é afundar na água, ou no que quer que seja. Batismo na água é mergulhar na água, é submergir, afundar. Então, se você jogar um copinho, uma aguinha na cabeça, isso não é batismo, isso não é mergulho. Olha Jesus, Mateus 3, versículo 16: batizado Jesus, saiu logo da onde? Da água. Se Jesus saiu da água, é porque ele entrou na água. Ele foi no Jordão, entrou na água, João batizou ele levantou da água e estava batizado. Então, batismo você tem que mergulhar. Tem que ser num rio, tem que ser numa piscina, um lugar que tem água, um lugar reservado para batismo, mas tem que ser um lugar que tem água. Então, não dá para você jogar uma aguinha na cabeça e isso não vale de nada. Então, qualquer adulto, criança, que quer que seja, que for batizado dessa maneira, não é um batismo. Não vale de nada. Então, essa é outra razão para não batizarmos crianças. Jesus não foi batizado criança. A Bíblia não ensina isso. Criança não tem consciência dos pecados. E esse tipo de batismo teria que ser mergulho. Seria irracional você pegar uma criancinha e mergulhar ela, afundar, afogar ela. Não tem cabimento. Aí vamos ver um outro texto. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Fala assim, versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. O batismo de João era para arrependimento de pecados, mas João falou assim: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Era Jesus, e ele batizará com o Espírito Santo com fogo. Então o batismo de João só valia enquanto Jesus não começou a batizar. Depois que Jesus começa a batizar, olha o que Paulo fala para esse homem, versículo 4: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles já eram batizados por João Batista, mas nunca tinham sido batizados em nome de Jesus. Então, o que eles fizeram? Se batizaram uma segunda vez. Por quê? Porque o primeiro batismo não valeu. Só valia enquanto Jesus não tinha vindo. Depois que Jesus veio, Paulo fala assim: João, ele batizou só enquanto Jesus não vinha. Depois que Jesus começou o ministério dele, aí o batismo de João ficou para trás. Aí Paulo foi lá e batizou eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí sim, esse batismo vale. Então, se você foi batizado e jogar uma aguinha na sua cabeça, tu tem que ser batizado de novo, porque não valeu de nada. Ela foi batizada quando eu era criança, não valeu de nada esse batismo, para Deus nada. Tomou banho só, refrescou o calor, estava muito quente, tocou uma aguinha, mas não tem valor nenhum para Deus, biblicamente. A própria palavra batismo é mergulho, você não mergulha jogando uma aguinha. Vamos lá. Então isso nos dá algumas bases bíblicas. Aí o que Jesus falou? Lá em Mateus, lá no finalzinho, Mateus capítulo 28, último capítulo do livro,
Jesus fala algo interessante, versículo 19, 28 e 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus deixou uma ordem, um mandamento. Você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não foi batizado assim, precisa ser batizado, é ordenança. Ah, mas eu estou vivendo com uma mulher, não sou casado ainda. Acerta a sua situação e se batiza. Ah, mas eu estou vivendo dessa maneira, não posso me batizar ainda. Acerta a situação e se batiza, porque é um mandamento bíblico. Jesus quer que você se batize. Marcos capítulo 16, Jesus fala assim, versículo 16, Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado, será salvo. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, batismo precisa acontecer para ser salvo. A não ser que, vamos lá, exceção da regra, Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, o ladrão da cruz. E aqui eu encerro nosso assunto do vídeo de hoje. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa aqui é a famosa história do ladrão da cruz. Ele foi ladrão a vida toda, foi crucificado como ladrão. Era para ele morrer e ir para o inferno. No último momento ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele confessa Jesus ali. Ele entregou a vida dele para Jesus na cruz, quase morrendo. Costumo dizer, aos 45 do segundo tempo, na prorrogação, quando já ia deixar esse mundo, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou assim, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, esse cara ele não foi batizado. Jesus podia dizer assim, peraí, chama o pessoal aí, desprega ele da cruz, desce ele da cruz, batiza aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crucifica de novo. Seria absurdo. Não deu tempo de ser batizado. Jesus falou assim, quem crê e for batizado será salvo. Ora, quem não crê está condenado. Ele creu, mas não foi batizado. Por quê? Não deu tempo. Ele morreu antes. Então não houve esse tempo. Então batismo não garante salvação de ninguém. É possível ser salvo sem ser batizado. Mas o mandamento é, tem que se batizar, a não ser que não deu tempo, você morreu cedo, morreu jovem, aconteceu alguma coisa, você ia se batizar, estava tudo certo, você tomou as medidas cabíveis para se batizar e morreu antes. Aí Deus é justo, Deus viu que você ia se batizar. Agora, se você não quer se batizar, está sem salvação. Agora, uma criança fica descansada. Uma criança, ela não vai ser a falta de batismo que vai fazer ela ir para o inferno, ou o batismo que vai fazer ela ir para o céu. A criança, Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus ele tem um projeto, ele tem um plano. Então não é a ausência de batismo que vai levar alguém para o céu ou para o inferno, no caso de ser uma criança. No caso de uma criança maiorzinha, aí fica a dúvida, até que idade? Acredita-se que cerca de 13 anos é a idade da razão. É a idade que o menino já se torna, aos olhos da lei, ele se torna um homem, aos olhos da lei judaica, onde tem o seu bar mitzvah, onde ele já é considerado um homem, a idade da razão. Então, mais ou menos, a partir de 12, 13 anos, as igrejas costumam liberar o batismo, dependendo de igreja para igreja. Já tem uma idade para ter o conhecimento, entendimento. Agora, uma criança recém-nascida, fica descansado. Uma criança, Deus não vai fazer ela ir para o inferno, uma criancinha inocente, só porque não foi batizado. Então, Deus sabe de todas as coisas, e em relação a esse caso de batismo, não é a ausência de batismo ou batismo que vai salvar uma criança. Então, fica descansado em relação a isso. Essa é a nossa razão, porque nós não batizamos crianças. Não é bíblico, não é necessário. Depois de grande, sim, aí ela tem que escolher o caminho que ela quer seguir, mas antes disso é irrelevante. E se encerra o nosso vídeo de hoje,
o assunto, porque nós não batizamos crianças. Qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail, para o nosso Facebook, e lembre-se sempre, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, a Bíblia responde.